Bom dia, família. Família, hoje a palavra saiu no livro de Filemão. Filemão é um livro bem pequenininho, tão pequenininho que só tem um capítulo. São, 25 versículos. Talvez você nunca tenha lido esse livro na sua Bíblia. Talvez você nunca tenha nem encontrado, mas ele existe sim, viu? O livro de Filemão está depois de 2 Timóteo, depois de Tito. Aí você vai encontrar o livro de Filemão. E Filemão é a história de um homem que conta-se que ele era muito rico. E ele era convertido, ele era servo do Senhor, ele fazia a obra do Senhor. E ele tinha um escravo chamado Onésimo. Esse escravo dele roubou alguma coisa dele, fez alguma coisa de errado. E como foi pego, no flagrante, fugiu. Fugiu e aonde ele foi parar? Na cadeia aonde Paulo estava preso. Paulo, o Saulo de antigamente, lembram? Paulo estava preso e esse Onésimo ficou na mesma cela que ele. E aí, esse Onésimo, através de Paulo, se converteu a Jesus, se entregou a Deus. Como diz aquele ditado, fica perto de mim que essa bênção pega. Sabe quando você deixa uma brasa pertinho de outra, uma brasa acesa perto de uma que não está acesa, que está apagadinha lá, quietinha? Se você encostar, a outra brasa também vai se incendiar e vai queimar. E aqui Paulo estava preso por estar fazendo a obra do Senhor. Ele estava preso porque ele estava fazendo o ID de Deus. Naquele tempo era assim. E eu creio, tomara que não, mas está chegando esse tempo. Estou vendo por aí umas notícias de dos outros países. E a palavra de Deus diz que esse tempo vai chegar para nós também. E Paulo, naquela época, não media consequências de fazer a obra de Deus. Então, ele justamente estava preso por isso. E Onésimo, sendo preso ali, foi ouvindo a palavra de Deus, foi ouvindo e se converteu. E Paulo percebeu que a conversão dele era sincera, era verdadeira. Era nítido que ele estava arrependido do que ele tinha feito. Tanto que ele falou para Paulo o que ele tinha feito. Ele falou que estava em dívida com esse Filemão, aqui que é do livro da palavra de Deus. E aí Paulo o que faz? Paulo escreve uma carta, porque naquele tempo não tinha chamada de vídeo, não tinha WhatsApp, não tinha nada, dessas coisas. Aí Paulo escreveu uma carta explicando tudinho para Filemão. Falou, olha, eu estou com Onésimo aqui, ele está preso junto comigo, ele se converteu, ele é uma nova criatura, porque quando nós nos convertemos, nós temos que ser nova criatura, família. A gente tem que ser diferente. Aos poucos, não é forçado, não é o pastor da igreja, nem ninguém dentro da igreja que obriga a gente a ser diferente. Mas quando a gente se torna servo do Senhor, aquilo que estava dentro do nosso coração de mágoa, de rancor, vai saindo aos poucos. O Deus vai passando o seu bálsamo e vai tirando. Nós vamos nos transformando. A gente vai pensando diferente. O Espírito Santo de Deus vai nos cobrando de uma maneira que a gente percebe o que nós estamos fazendo errado. Tanto que Onésimo, lá preso também, ele começou a entender o que ele tinha feito era errado. E aí Paulo, escrevendo para Filemão, Paulo fala assim, olha, eu vou mandar o Onésimo aí, mas agora ele era seu escravo. E ele fez coisas erradas, mas agora eu mando ele aí para você receber ele como amigo, como irmão em Cristo, não mais como escravo. E também, olha, está aqui escrito no versículo 15, porque bem pode ser que ele tenha se separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre, não já como servo antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Aqui ele fala aqui no versículo 17 também, assim pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo, em consideração a mim, Paulo,
Paulo fala assim, ó, se você me considera, recebe Onésimo aí como uma visita, com uma pessoa igual a ti, não como escravo. E se ele estiver te devendo alguma coisa, ponha na minha conta que eu pago. Olha só a responsabilidade de Paulo aqui. Paulo falou, se ele tiver alguma dívida com você, Filemão, pode deixar que eu pago. Mas eu estou mandando ele aí para você cuidar dele, para vocês fazerem a obra. Olha no versículo 18 que ele fala. E se te fez algum dano ou se te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão escrevi. Eu o pagarei, para não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim te deves. Amém? Paulo aqui está falando assim, ó. Em consideração a mim, todas as coisas, eu creio que aqui, Filemão se rendeu ao Senhor através de Paulo, pelo que eu li aqui, que eu li rapidamente. É um capítulo só, família, vocês podem ler 10 minutinhos, vocês vão entender essa palavra, é um capítulo só. E é o que eu não li agora, porque eu já tinha lido, eu passei o olho por cima aqui. Mas Paulo estava se responsabilizando por Onésimo. Paulo estava sendo pastor de Onésimo, o modo de se dizer. Estava falando, os erros dele, manda para mim, porque eu sei que ele está diferente agora. Louvado seja o nome do Senhor. E eu creio que nessa manhã o Senhor está querendo dizer que Ele já pagou todas as nossas dívidas. Se nós fizemos algo de errado, que está nos corroendo o coração, que nós estamos arrependidos, com remorso, que Deus está lembrando para todos nós. Jesus já morreu na cruz por nós. Jesus já pagou o preço do pecado. Jesus já levou sobre si todas as enfermidades, todas as dores, todos os nossos erros. Jesus morreu para nos libertar. E eu creio que nessa manhã Deus está falando, não se preocupe, a sua dívida já foi paga. Só caminha, só continue fazendo a obra do Senhor, só continue em frente. Não se preocupe que você tem que pagar um alto preço por algo que você fez lá atrás. Se você estiver como Onésimo aqui, arrependido, e Deus lá do alto sentir que você está realmente arrependido, Deus já tirou de ti todo o seu pecado. Amém, família? Deus já limpou, já transformou. Nova criatura você é nessa manhã. Nós somos nessa manhã. Amém? Então, nessa manhã, receba o perdão de Deus. Mas só que, ao mesmo tempo, perdoa. Perdoa aquela pessoa. Porque fácil né? A gente receber o perdão de Deus, ficar livre, feliz, satisfeito, enquanto a gente está olhando para outra pessoa e falando, mas você me paga. Mas você fez isso para mim. Não, família, não. Limpa o seu coração, tira toda a mágoa, todo o rancor que está dentro do seu coração. Se tem alguém lá atrás que te devia alguma coisa, faça como Paulo aqui. Paga a dívida dessa pessoa, se responsabiliza. Entrega essa pessoa nas mãos do Senhor, ore por essa pessoa. Porque assim Deus vai se agradar muito mais de você do que já tem se agradado. Porque eu creio que Deus, quando olhou para Onésimo, viu o sofrimento dele, que ele era escravo ali. Ele era escravo de Filemão. E Deus já estava com Onésimo o tempo todo. E já através de Deus que Onésimo chegou até Paulo. Porque os nossos caminhos são guiados pelo Senhor. O Senhor que nos direciona para onde devemos ir ou não devemos. E o Senhor direcionou Onésimo para aquela cela da prisão, para Paulo falar do nome dele para ele. Muitas vezes nós passamos por situações difíceis que nós não entendemos, mas é para a gente receber a nossa salvação. De repente, ali, eu já ouvi falar muitas vezes testemunhos de pessoas que no seu último suspiro aceita Jesus como seu único Salvador e recebe a salvação. Infelizmente, no último suspiro, porque poderia aproveitar muito aqui na terra,
o tempo para louvar, adorar o Senhor e fazer a obra do Senhor e receber mais uma pedrinha na sua coroa. Mas muitas pessoas têm o coração muito duro e demora para aceitar, demora para entender que Jesus está chamando. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus nessa manhã falando com você, família. Demorou. Olha eu, Beatriz, falando no meu linguajar. Demorou para você se render aos pés do Senhor. Se renda, deixa Deus fazer a obra na sua vida. Deus tem coisas lindas para fazer. Olha o que Deus fez na vida de Onésimo. De escravo, ele passou a ser amigo, irmão. Imagina o que Deus pode fazer na sua vida se você se deixar levar pelo Espírito Santo de Deus. Deixar Deus trabalhar na sua vida. Não é você que tem que fazer nada, é Deus que tem que fazer. Coloca todos os seus desejos, todas as suas mágoas, todos os problemas e todas as suas alegrias também, coloca nas mãos de Deus. Fala, olha, Senhor, conversa com Deus essa manhã, família. Fala assim, Deus, eu estou alegre, eu estou feliz porque aconteceu isso comigo. Ou fala com Deus assim, Deus, eu estou triste porque aconteceu isso comigo. Deus, eu estou magoado. Deus, eu estou com dificuldade de perdoar. Eu estou sem esperança. Fala com Deus. É só você falar com Ele que Ele resolve tudo. Amém, família? Deus é maravilhoso. Deus faz todas as coisas. O impossível que você não pode fazer, Deus pode. Creia e confie. Amém, família? Bom dia, família.